Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu gostaria de estar falando com aqueles irmãos que talvez tenham uma certa dificuldade na sua vida de oração. Muitas vezes, alguns irmãos se sentem meio tímidos para ter essa comunhão com Deus. Às vezes por achar que não falam palavras bonitas, ou que a sua oração é muito curta, ou que talvez não tenham a fé suficiente para que Deus ouça e a abençoe. Eu gostaria de estar falando de um texto que está lá em Mateus 14, que vai nos falar sobre uma oração muito curta, mas que surgiu um grande efeito. É a oração de Pedro, o clamor de Pedro quando ele estava afundando as águas. Esse texto se passa quando Jesus andava sobre o mar, é o milagre de andar sobre as águas, e os discípulos, ao vê-lo, ficaram apavorados, pensando que era um fantasma. Mas ele se apresenta e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Nisso, Pedro se dirige ao mestre e diz assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu ande também sobre as águas. Então Jesus falou: pode vir, Pedro. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele até que vai bem. Mas quando ele repara na força do vento, na força das águas, ele começa a ficar com medo. E aí o que acontece? Ele tirou o foco de Cristo, começou o foco dele a ser no que estava acontecendo ao seu redor e ele afunda. E qual foi a oração que eu citei no começo desse vídeo, que foi tão curta e que deu resultado? A oração foi: salva-me, Senhor. Então, dentro dessa pequena oração, eu quero mostrar 3 pontos aqui que podem ajudar muito a você, que às vezes tem essa dificuldade de buscar ao Senhor em oração, em ter comunhão com o Pai. E o primeiro ponto que nós vemos aqui é que a sua oração tem que ser uma oração confiante. Pedro entendia que Jesus era o único que poderia ajudá-lo naquele momento. Quando você vai orar, você tem que crer, você tem que acreditar que o Senhor está te ouvindo. Você tem que ter certeza que Ele, se for da vontade dEle, naquele momento Ele vai estar te abençoando, mas tenha certeza que Ele vai ouvir suas orações. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Pedro não podia enrolar muito nesse momento, ele tinha que ser direto, ele tinha que ser confiante. E ele busca Jesus nesse momento e fala: Senhor, salva-me. Esse era o momento em que a experiência que Pedro tinha no mar, por ser um pescador, a sabedoria que ele tinha, de nada adiantava. E a mesma coisa acontece comigo e com você. A nossa sabedoria, a nossa experiência, a nossa suposta inteligência, força, de nada adianta. Se você crer nisso, nem adianta você então orar a Deus. Você tem que buscar a Deus, entendendo que somente Ele realmente pode te abençoar. Somente Ele realmente pode te dar força no momento de aflição. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: muitos irmãos pensam que as suas orações não serão respondidas porque eles oram por um breve tempo. As suas orações não são longas. Às vezes eles veem outros irmãos orando, aquelas orações que duram muito tempo, e eles pensam que aquelas orações sim serão ouvidas. A dele, como ele não tem muito o que falar, ele então pensa o seguinte: puxa, Deus nem vai ouvir essa oração. Isso não é verdade. Olha só o que o próprio Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 7. Ele nos diz o seguinte, Mateus 6, 7. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Agora eu vou ler esse mesmo versículo na versão NVT, porque eu achei muito interessante. Diz assim: ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que por repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. É interessante aqui a palavra frases vazias. Por quê? Porque
são frases sem conteúdo. Parece que sem uma verdade, que realmente é aquilo que ela quer falar. Parece que ela está falando porque ela quer ocupar tempo, ela quer gastar tempo ali com Deus. Mas não tem conteúdo, são frases vazias. E não é isso que Deus quer. Um outro exemplo que nós podemos ver isso está lá na parábola do fariseu e do publicano, que Jesus nos relata no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quando um fariseu e um publicano, que eram um judeu, só que ele trabalhava para Roma como cobrador de impostos, vão orar no templo. Então olha como Jesus nos passa essa parábola. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, ou melhor, orava nem para Deus, era para ele. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda entrega o coitado que estava ali quietinho. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Realmente, que homem espiritual. Com certeza Deus vai abençoá-lo. Depois desse currículo que ele passou, não tem como. Será? Continuando. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, que é um sinal de arrependimento, e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Olha que diferença. O fariseu usou cerca de 37 palavras na sua oração, sendo que o publicano, o pecador, usou 9. E qual será que foi atendido? Olha a resposta de Jesus. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Viram que não é a questão do tamanho da oração que vai fazer você ser abençoado? Não é isso que Deus está vendo. Deus está vendo é o seu coração. Se você realmente crê nele para se dirigir até ele. Se você realmente entende que nada pode fazer sem a vontade de Deus. Se você realmente se entrega a ele naquele momento de oração. É isso que Deus quer ver. Mas você pode até dizer, mas irmão, tem algumas orações na Bíblia que são longas. Por exemplo, lá em Neemias capítulo 9, existe uma oração de 37 versículos. E o próprio Jesus, lá em João capítulo 17, a oração dele dura 26 versículos. Pois é, mas se você pegar essas orações e ler em voz alta, não chega a 8 ou 10 minutos. Ela só é grande no papel, mas quando você vai falar, o tempo é curto. Então, você, meu irmão, minha irmã, não se preocupe com essa questão do tempo de oração. Eu não estou aqui fazendo crítica a quem ora 1, 2 horas. É uma bênção de Deus se ela tem esse dom. Mas eu estou falando para aqueles que não oram porque se preocupam com isso, que acham que uma pequena oração não faz efeito. Faz e muito. Porque Deus está vendo a sua sinceridade, o seu coração. E o terceiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos é ir direto ao assunto. Sem rodeios, sem encher linguiça. Vai e fala direto para Deus o que você está passando. Senhor, eu estou nesse momento de aflição, eu estou com um problema na minha casa, eu estou com um problema de um pecado que eu não consigo vencer. Eu estou com um problema no meu trabalho. Então você tem que ir direto ao assunto. Não precisa ficar enrolando. E tem pessoas, irmãos, acreditem se quiser, que querem dar aula de teologia para Deus. Porque eles oram mais ou menos assim. Senhor, Tu és Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o Criador de todas as coisas, misericordioso. Espera aí, Deus sabe tudo isso. É como se ele estivesse te ouvindo e falasse: filho, eu sei que eu sou tudo isso, não precisa me ensinar. O que eu quero saber é o que você quer de mim. É como aquele filho que vai pedir alguma coisa para o pai e fica rodeando e não fala o que quer. Aí o pai vai embora e ele fica na mesma. Nesse caso, Deus não vai embora, mas ele quer que você seja direto.
O que aconteceu com Pedro? Pedro entendeu que aquele momento não dava para ficar com muita conversa com Jesus, do tipo, sabe, Senhor, eu estava vindo até bem nas águas, mas quando eu vi o vento eu fiquei com medo, porque sabe como é que é, dá medo. Não, ele não ficou enrolando, ele foi direto ao assunto. Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. E é isso que você tem que fazer. Então, resumindo, você tem que orar confiando que Ele está te ouvindo e se for da vontade dEle, sim, Ele vai te abençoar. Segundo, a sua oração não precisa ser aquela oração longa, que dura muito tempo. Não, cheia de palavras vazias. Não, não é necessário. A oração tem que ser curta, mas com fé, com firmeza, confiando em Deus. E em terceiro, vá direto ao assunto. Não fique enrolando. Vá direto e fale com Deus o que realmente você precisa, o que você necessita. E para encerrar, um fato que não pode passar despercebido. Você orou confiando, uma oração que não precisa ser longa, você foi direto ao assunto, mas tudo isso, quem vai resolver como fazer e quando é o próprio Deus. Você nunca vai poder intimar a Deus a fazer alguma coisa, obrigar a Deus a fazer algo. Não, é a vontade dele. O seu papel é confiar e clamar a Ele. E Deus tem 3 tipos de respostas para a sua oração. Não, olha, eu não vou fazer o que você quer. Sim, Ele vai te abençoar. E espere. Talvez dessas 3, a espere seja que te dê mais angústia. Mas creia que o Senhor tem sempre o melhor para você. Agora, o seu e o meu papel é buscar a Ele em oração. Como diz em Colossenses 4, orai sem cessar. Amém? Se gostaram, irmão, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e acione o sininho para receber novos vídeos do canal Tato Paulino. Deus os abençoe.